Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Olá, 10h35. Está começando mais uma edição do Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. Nossa missão aqui é trazer um debate para segmentos importantes, segmentos estratégicos, ouvindo também empresários dos mais variados segmentos para traçar um momento, por conta da pandemia e, claro, tentar trazer uma radiografia dos setores importantes para a nossa economia, seja do ponto de vista de negócios ou da geração de empregos, enfim. E hoje vamos destacar um desses segmentos, que é o segmento comercial, o setor de comércio. E para falar sobre esse assunto, o nosso entrevistado hoje é o Vitor Melo, diretor regional do Senac MS, Serviço Nacional do Comércio, aqui de Mato Grosso do Sul. Vitor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito bom dia a todos, bom dia, Ginês. É uma grata satisfação poder te reencontrar e aqui na CBN, uma rádio que a gente tem uma parceria muito forte, sempre preocupada aí com todo o segmento. Então, uma satisfação enorme estar presente aqui. Quero deixar claro para você que o prazer é meu. E, Vitor, vamos falar um pouquinho então do comércio, do Senac. Como que a gente pode avaliar o momento? A gente vem acompanhando já há pelo menos 2 meses, desde que começou essa pandemia que mexeu com as estruturas. E o setor comercial, o setor do comércio, infelizmente é um setor que está sentindo bastante os reflexos. O que a gente pode analisar no seu ponto de vista do que está acontecendo e do que pode acontecer aí pela frente? Primeiro dizer que foi um momento inesperado que aconteceu. Acho que isso não estava no planejamento, pelo menos da forma como aconteceu, da maioria das empresas. E isso impôs, então, um conjunto de medidas, providências e estratégias diferentes do que estava sendo tomado, pelo menos no final do ano passado, para esse exercício. Então, no começo disso tudo, lá no finalzinho do mês de março, eu acho que a gente teve aí um momento muito difícil, que era o repensar no que fazer, em pensar em soluções, em pensar em novas formas de atuação e deixar claro que isso não estivesse no radar, mas talvez não para o prazo que foi imposto pela pandemia. Então foi necessário... Foi tudo muito urgente. Foi tudo muito urgente, algo que as empresas já estavam pensando em talvez ir para um aprofundamento no digital, em aquelas que ainda não estavam no digital, partir para o digital, mas a pandemia impôs um ritmo maior para isso. Então acho que as empresas tiveram que rapidamente rever os seus negócios e aí eu queria dizer que o papel do Sistema FEComércio no apoio a essas organizações, em dar ferramentas, ajudar nas estratégias, isso é fundamental para que as empresas consigam superar esse desafio enorme que foi imposto agora. Então nós temos aí na parte empresarial a Federação do Comércio, no caso aqui de Campo Grande o Sindivarejo, pensando em soluções, atuando de forma proativa junto às organizações, soluções para que aquelas que ainda não estejam atuando, por exemplo, no digital, para que consigam adotar essas ferramentas mais rapidamente, com o apoio. E o Senac também apoiando as empresas no que diz respeito a consultorias, a enxergar uma estratégia diferente, a buscar novos caminhos e também na qualificação, porque você pensa em novos caminhos, pensa em novas estratégias e você continua tendo a necessidade da qualificação e de profissionais bem preparados. Então essa atuação é muito importante nesse momento de reorganização dos negócios aí que precisam ser reorganizados. Nós vamos falar mais de qualificação, de cursos ao longo da nossa conversa, mas eu quero aproveitar, Vitor, como que você, no teu contato frequente com o setor de comércio, quais são as principais, não digo reclamações, mas quais são as principais situações que o empresário do comércio hoje está enfrentando na prática? Hoje, sem dúvida nenhuma, você tem a questão da preservação da segurança das pessoas, a saúde e a segurança das pessoas, e também a questão econômica da preservação do funcionamento dos estabelecimentos, da preservação de empregos, ou seja, da atividade econômica. E eu acho que o desafio que nós temos hoje é de conseguir convergir essas duas necessidades que são realmente legítimas
conciliar essas necessidades e conseguir seguir adiante. Então, a gente está vendo que vários segmentos estão conseguindo, ao longo dessas semanas e desses meses, através de protocolos, através de planejamento, a reativação dos negócios, mesmo que de forma ainda... não 100%. Não 100%, de forma controlada, e outros ainda não conseguiram. Então, eu vejo que o principal desafio nosso hoje é esse. É fazer com que os negócios consigam ser retomados. É lógico que você está falando aqui de alguns que são mais fáceis, outros que são bem mais difíceis. Aqueles que exigem mais contato com o público, no caso, por exemplo, do setor de eventos, é bem mais difícil, você tem um caminho maior aí para seguir, mas outros você já consegue, adotando medidas de segurança, sempre lembrando disso. Acho que não tem como desconectar segurança das pessoas com o desenvolvimento econômico. Então, essas duas coisas precisam dar junto. E eu acho que esse é o desafio que o Senac, a Federação do Comércio, estão tocando, justamente auxiliando, né, a criar esses protocolos, aos estudos em relação à biossegurança, para que a gente consiga, assim, preservar as atividades das empresas e também com muita segurança. Eu diria que esse é o principal desafio. Quando a gente fala de comércio, é muito amplo, né? Tem o comércio do bairro, tem os perfis de comércio, os segmentos são muito variados, e é claro que um talvez sinta mais do que o outro, e é difícil colocar tudo num lugar só para avaliar de uma forma ampla. E talvez esteja nisso o desafio. A gente percebe, já fizemos reportagens aqui, que alguns segmentos estão até aumentando o faturamento agora, por conta da pandemia. Por exemplo, pizzarias, né, que estão aí, fortaleceram ainda mais o delivery. Enfim, é difícil fazer uma análise focado numa situação simplista, né? Sem dúvida nenhuma. No caso da nossa atuação, nós somos do sistema FEComércio, é comércio de bens, serviços e turismo. Inclui então, serviços e turismo. Como você bem falou, é muito abrangente e é muito diferente cada setor desse segmento. Falando um pouco do setor de alimentação, realmente a gente teve inicialmente um impacto muito forte, que foi o fechamento dos estabelecimentos. Mas logo em seguida, a gente viu uma atividade crescendo, que é a atividade do delivery, e a gente conhecia muito isso com pizzarias e talvez lanchonetes. Mas quase todos os estabelecimentos das mais variadas formas de alimentação se adequaram a isso rapidamente, e hoje a gente tem um sistema de delivery muito forte, muito atuante, mais abrangente, e foi uma forma que rapidamente os empresários encontraram para, num momento de dificuldade do presencial, poder girar o negócio através das entregas. E depois nós vimos também a retomada da atividade presencial com segurança, com distanciamento, com todos os protocolos de controle de entrada, enfim, isso também já foi retomado. Como que está isso hoje? Para a gente, se for fazer uma radiografia hoje, é claro que tem ainda horário que não está totalmente liberado, tem várias restrições de saúde, protocolos. Como que a gente pode avaliar hoje, se fosse fazer uma radiografia nesse momento, como que está o movimento, o ritmo de vendas? Estamos subindo ou estamos caindo ainda? Qual que é a sensação no momento? Inês, eu acredito que até em função do comportamento do vírus no nosso estado e também da atuação da sociedade sul-mato-grossense, nós não tivemos uma incidência até agora, né? Não podemos ainda falar do futuro, mas até agora a incidência ela não foi tão relevante quanto em outros centros. Isso ajuda ao planejamento da retomada de alguns setores, principalmente do comércio e serviços. Então você tem a capacidade da rede de saúde ainda em boa situação, quer dizer, você não tem um grande comprometimento, você não tem ainda uma incidência muito grande comparado a outros centros. Então o que acontece em relação a isso? Você consegue conversar com todas as autoridades do município, do estado e os empresários, e estabelecer uma forma de retomada com segurança. Então, o momento que a gente viveu no final do mês de março e no mês de abril, que foi talvez um fechamento maior, hoje a gente já consegue falar que a gente aos poucos está conseguindo fazer uma retomada a ponto de que as organizações consigam fazer a sua atividade econômica e principalmente com muita segurança. Então nós temos já o setor de alimentação praticamente funcionando. É claro que com as restrições, ainda temos restrições de espaçamento, de número de pessoas nos estabelecimentos, e eu acho que isso é importante.
Um outro segmento também que já retornou, pelo menos provisoriamente, a sua atividade é o setor de beleza, no qual inclusive o Senac até ajudou na construção desse protocolo de segurança, que é muito importante. A gente não pode abrir mão da segurança, mas também entendendo o lado empresarial de que é importante manter a atividade econômica. Esse setor também já retornou, mesmo que com restrições. Então, eu acredito o seguinte, que aos poucos, estabelecendo os protocolos, dando segurança para a sociedade, a gente vai ter uma retomada gradativa, a ponto de, em um dado momento, talvez esse ano, talvez no ano que vem, voltar a uma atividade considerada normal, já que muita gente está dizendo hoje que existe um novo normal, né? Então, nesse novo normal... Está se falando muito em novo normal. A gente não sabe que novo normal é esse, mas você acredita que, aí fazendo projeção mesmo, né? Até o final do ano, porque nós tivemos agora o Dia das Mães, né? Que tivemos aí, é uma data importante para o setor comercial, para todos os sentidos. Teremos Dia dos Namorados, que está chegando. Muito próximo. Aí temos julho, as festas juninas, que também, de uma maneira ou outra, acabam mobilizando o comércio. E aí sim, várias datas. Dia dos Pais, Dia das Crianças, né, lá para outubro. E fechando o Natal. Vamos pensar no Natal. Você acha que a gente tem condições, pelo menos do ponto de vista de vontade, de ter um Natal mais próximo do normal possível? Eu acredito que sim, falando da realidade de Mato Grosso do Sul, né? Então, de novo, destacando que a nossa realidade é um pouco diferente. Acho que a questão da pandemia, ela tem essa questão regional. Você tem locais onde a incidência é muito maior do que em outros, ainda mais um país do tamanho do Brasil. Então, falando de realidade de Mato Grosso do Sul, eu acredito que se conseguirmos manter o controle que nós estamos mantendo até então, é claro que não dá para prever o futuro, mas é preciso que a gente continue sempre alerta e adotando todas as medidas de segurança. Fazendo isso, eu acredito que nós vamos numa crescente de agora até o final do ano. Talvez não repetir o desempenho de 2019, talvez não consigamos, mas eu acho que muito próximo disso, tendo em vista que aos poucos a gente vai conseguindo fazer com que a atividade econômica retome ao normal. É claro que teremos algumas exceções, que não vai ser possível retomar esse ano, mas dentro do que você falou, das datas comemorativas, dessa parte principal do comércio, do cerne, que é o consumo nas datas comemorativas, o varejo propriamente dito, eu acredito que a gente consiga, sim, uma escalada de melhoria de agora até o final do ano. Falando do Senac, como que o Senac tem aí se adaptado a esses tempos difíceis para manter a operação, né? Para quem não conhece tanto o Senac, tem aí toda essa parte de suporte. Você disse que ajudou inclusive a elaborar plano de biossegurança, mas tem os treinamentos, tem o acompanhamento, tem essa proximidade. Como que está sendo feito nesse momento? É importante falar que o Senac, como é uma instituição do sistema FEComércio, é responsável pela qualificação profissional do segmento, né, de comércio, de bens, serviços e turismo. E o Senac há bastante tempo ele vem se preparando para a transformação digital, e o ano passado nós já começamos as implementações de várias iniciativas nesse sentido. O que aconteceu esse ano foi que, para todas essas instituições do ramo de educação, houve então a imposição de que isso fosse adiantado, de que isso, talvez tudo que estivesse planejado para acontecer durante o ano, nós tivéssemos que antecipar, porque foi imposto pela pandemia. Então, por exemplo, ministrar aulas em sala de aula, aquilo que a gente já estava prevendo que não aconteceria com essa frequência, tivemos que fazer imediatamente. Então, nossos alunos já foram para um ambiente online, né? Desculpa. E está funcionando. E está funcionando. É claro que você tem ajustes a serem feitos, porque tivemos que fazer isso muito rapidamente, então não houve tempo de preparação, mas nós temos hoje 80% das nossas aulas, dos nossos cursos, funcionando no online e com alguns ajustes a serem feitos, ou seja, alguns alunos que ainda não têm condições de acesso por conta própria, a gente precisa conceder isso a eles. Então, é esses ajustes que eu estou falando. Os outros 20%, Ginês, diz respeito àqueles cursos que exigem a prática, né? Por exemplo, o curso de cozinheiro ou o curso de cabeleireiro da área de saúde, da área de beleza. São cursos que você tem momentos teóricos, mas você tem a prática como fundamental. Então, para esses cursos,
a gente ainda não tem condições de retornar uma atividade, por exemplo, de 20 alunos dentro da sala, né? Mas 80% da nossa atividade já retornamos dessa forma online. E é importante ressaltar que a gente considera que não houve perda de qualidade, porque o Senac ele já vinha trabalhando, como eu disse, nessa transformação digital. Então nós temos diversos recursos digitais que facilitam o aprendizado, e eles não deixam a desejar em relação àquela aula que eventualmente seria presencial, né? E a gente está tendo um momento agora importante, porque após aí 30, 40 dias já nesse regime, nós estamos recebendo feedbacks positivos dos nossos alunos, né? Que eles estão vendo que aquele momento que eles estão tendo ali no digital, na verdade eles não estão distantes, eles estão próximos, porque está todo mundo reunido. Eles contam com recursos digitais que são extremamente didáticos, são extremamente importantes para o aprendizado, de forma que eles então estão entendendo que não há perda de conteúdo. Quer dizer, a gente conseguiu fazer uma antecipação do nosso planejamento e sem muita perda para os nossos alunos. Eu acredito que para um futuro, depois nós vamos falar de futuro aqui mais especificamente, mas a gente vai ter um misto. A gente já vem estudando isso na educação, e é importante que se diga que a gente já estava numa linha de planejamento para um ensino híbrido. É um ensino que conta com a parte presencial e parte à distância, parte online. Isso a gente já está praticamente antecipando para agora, pela necessidade que se fez, né? Então, o que era uma tendência que a gente já vinha implementando, que já vinha projetando, que já estava no nosso planejamento. Não se tinha tanta pressa, né? Não se tinha tanta pressa, você estava fazendo num ritmo que você considerava interessante do ponto de vista de investimento. Agora a gente teve que fazer rapidamente, né? Então não foi de todo ruim, você tem que fazer rápido, quer dizer, tem alguns ajustes agora, mas era já algo que estava no nosso radar, acredito que das instituições de ensino de uma forma geral. Ô Vitor, falamos de qualificação. E que ações estão sendo oferecidas para as empresas, né, com o objetivo, claro, de ajudar nesse tempo de crise aí? Essa é uma pergunta muito importante, porque esse é o papel fundamental do Senac. O Senac ele existe para o apoio às empresas, especificamente no nosso segmento, comércio, bens, serviços e turismo. A maior parte da nossa receita advém das empresas, e por isso o nosso compromisso muito forte com esse apoio. E nesse momento de pandemia isso foi muito mais relevante. Então nós desenvolvemos diversas ações para esse apoio, principalmente focado nas consultorias, né? Então nós oferecemos um portfólio de mais de 20 títulos de consultorias gratuitas para vários segmentos, mas a gente pode destacar aqui o segmento de alimentação, o segmento de beleza, o segmento de gestão, esses três, mas não somente esses, tem outros também, de saúde, por exemplo, em que a gente já desenvolveu rapidamente, nós elaboramos um portfólio de ações que nós já tínhamos para uma oferta gratuita emergencial para os empresários. E temos os demais itens do nosso portfólio, que nós estamos aí com praticamente desconto de 40%, 50% em apoio aos empresários. Quer dizer, é um momento que eles precisam muito desse trabalho, um momento de receita menor. Então o Senac, entendendo isso, ele parte então para uma oferta para ir de encontro com os anseios desse empresariado. Então, assim, é importante a consultoria, porque nós estamos falando de transformação, de mudança de processo. Quando eu falo de consultoria, só para fazer um parênteses, essa consultoria não é um curso simplesmente, existe um acompanhamento. Tá perfeito. É isso. É isso. A consultoria, ela demanda de um profissional que tem amplo conhecimento naquele assunto que se deseja tratar. Seja marketing, a parte de finanças ou a parte de tecnologia. Tem alguém que segura na mão do empresário e fala, vamos junto. Aperfeiçoar. Exatamente. Então, eles vão pensar em estratégias, vão pensar em soluções, vão pensar no negócio em si. E ali existe, então, um trabalho que é uma entrega de consultoria, que é de mudança, de alteração, de avaliação, enfim, do que for necessário naquele momento. E desse trabalho pode surgir a necessidade de qualificação. Então a consultoria ela vem como um trabalho macro e que pode demandar vários outros, inclusive a qualificação. Bom, então para a gente fazer agora a parte de delivery no nosso restaurante, que a gente não fazia, nós vamos precisar fazer um curso X de segurança alimentar. Então,
a consultoria demanda a parte de qualificação. Isso tudo é muito bem organizado pelos nossos profissionais. Então, as empresas que estão contactando conosco, a gente ajuda, inclusive, nessa abordagem da como organizar isso, consultoria, e depois, havendo necessidade de qualificação, a gente também ajuda. Então, é um processo completo, um apoio completo para os empresários, e eu considero que é o momento mais importante, que é o momento de maior dificuldade, onde ele precisa realmente de profissionais e talvez não tenha tanta receita nesse momento. Então, é nesse ponto que eu acho que o Senac precisa atuar. E é nesse ponto que eu quero te abordar também, Vitor, em relação... Imagino que vocês devem ter muita demanda de empresários que estão, claro, com muita dificuldade ou então com problema de enxergar para onde vai com isso tudo, né? E como que está a demanda pela questão de finança? Olhar o caixa da empresa, olhar a estrutura financeira da empresa. Talvez muitos, a gente sabe disso, muitos tocam o negócio sem ter uma planilha, sem ter, né? Claro, estou dizendo aqui em linhas gerais. Sim. Mas não tem aquele controle financeiro. Aumentou essa procura. Eu preciso entender onde eu posso cortar, onde eu posso melhorar, onde eu posso evoluir, onde eu posso projetar. Teve essa demanda? Teve essa demanda. É uma parte importante da organização da empresa, a questão de custos, né? A questão de enxergar os números, né? É muito importante. E às vezes, se você não tem um período muito difícil, você acaba deixando isso para um segundo momento. Está entrando Pode dinheiro. Exatamente. Né? Mas é importante a gente destacar que gestão de custo, e não é aquela gestão macro, né? Nós estamos falando de gestão realmente dos custos que mais impactam no negócio. Então você tem que ter essa planilha que você falou, com todos eles relacionados. Você tem que eleger quais são os mais críticos, fazer uma análise e ver quais são as possíveis soluções para você reduzir custo. Então, nesse momento, já não é mais opção, né? Que aquilo que eu podia talvez deixar para um outro momento, eu vou ter que fazer agora. Então, realmente existe essa demanda, mas ela não é a principal. A principal realmente diz respeito ao negócio em si. Quer dizer, até então, eu tinha como o carro-chefe do meu estabelecimento era tal produto ou tal solução, e a partir de agora, então, eu vou ter que fazer uma conversão para uma outra coisa, eu vou ter que entender de uma outra forma, né? Então, a gente também recebe esse tipo de demanda nas consultorias, e é lógico, num período de pandemia você tem muita demanda também sobre aspectos de segurança, de saúde, quer dizer, o que eu preciso implementar aqui para cumprir a todos esses requisitos de segurança em termos de saúde. Ô Vitor, nós já falamos aqui de desafios, né? Vários desafios que não são poucos, e eu quero encerrar, nós temos aí mais 2 minutos. Quais são os projetos para futuro do Senac? Claro, olhando para o contexto atual, mas o que vocês pensam aí nos próximos meses? E claro, porque a gente termine o ano bem e comece 2021 ainda melhor. Sem dúvida. Eu acho que o principal é a gente continuar apoiando esse segmento do comércio de bens, serviços e turismo com todos os nossos produtos. A gente vê isso como uma atividade que vai crescer muito pela necessidade que está tendo nesse momento. E do ponto de vista educacional, nós estamos acelerando os projetos que nós já tínhamos em mente. Por exemplo, nós temos uma iniciativa estratégica que se chama Intensificar o Uso de Tecnologias em Sala, que agora ele vai passar por um processo de aceleração e, naturalmente, ele vai ser um processo de uso de tecnologias em geral, não só em sala, mas também no momento online. A questão do ensino híbrido, que é uma coisa importante, que é um planejamento que o Senac já tinha para atuação, também a gente já está conversando sobre isso, de que forma que a gente pode fazer a implementação de ensino. Uma outra questão importante é a mudança do formato de aula, né? A gente quer implementar rapidamente novas formas de ensino, no qual o aluno passa a ser o centro do processo de aprendizagem e o professor atua ali como um consultor, como monitor, facilitador nesse processo. Então, todo esse planejamento de mudanças que nós já tínhamos, nós já estamos revendo agora com vistas a implementar de uma forma mais rápida, porque essas mudanças serão necessárias para que a gente consiga atrair os nossos clientes, para que os alunos consigam enxergar no Senac soluções atrativas. A gente tem muitos cursos que demandam da prática em sala de aula. Isso a gente não vai perder, porque é um diferencial do Senac, um exemplo das áreas que eu já citei aqui anteriormente, mas também a gente pode fazer essa implementação
de tecnologias para uso educacional, e é isso que a gente está pensando agora, implementação para esse ano e para o ano que vem. Então nós temos boas perspectivas. Eu só queria terminar, gente, dizendo que para Campo Grande a gente tem um projeto bastante importante para a nossa cidade, que é a nova unidade do Senac, ali próximo ao Horto, em que a gente vai trazer muito disso que eu acabei de falar aqui. Novas tecnologias, novas formas de atuação no ensino educacional. Vai ser ampliado? Na verdade é um outro prédio. Está construindo. Está construindo um outro prédio onde a gente já tinha uma unidade, quase 9.000 metros quadrados de área construída, 8.000 metros e 800. E o nosso modelo de operação naquela unidade vai ser um modelo extremamente diferente do que se tem hoje, que é essa aula tradicional. Então lá a gente vai Quando fica pronto? Ainda esse ano, a nossa expectativa é que no segundo semestre a gente vai entregar, e vai ser uma oportunidade incrível para a gente mostrar para Campo Grande, para o estado de Mato Grosso do Sul, uma nova forma de aprendizado, uma nova forma de ensinar. Para a gente encerrar mesmo, a obra não parou. A obra não parou, teve um momento, por lei, que ficou paralisado, se eu não me engano, em torno de 15 a 20 dias. Agora voltou. E já retornou, e a gente está com expectativa muito positiva para esse projeto, que vai ser muito importante para o nosso estado. Ótima notícia para a gente encerrar a nossa entrevista, Vitor. Conversei com o Vitor Melo, diretor regional do Senac de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer muito a sua entrevista, suas informações para o setor comercial. Muito obrigado. Eu que agradeço, coloco à disposição a todos que quiserem fazer uso das nossas atividades, consultem o site do Senac, e agradecer a CBN por esse espaço importante que a gente discutir de que forma que a gente pode retomar as nossas atividades de forma segura na nossa cidade e no nosso estado. Exatamente. 11h02, estamos finalizando mais um Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. Hoje, entrevistando o diretor regional do Senac de Mato Grosso do Sul, Vitor Melo. Para você, uma boa tarde, bom almoço e outras informações ao longo da nossa programação. Tchau. Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.